Olá, eu sou a doutora Maria Regina Benclin, sou professora livre-docente de neonatologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, sou chefe da UTI da Unesp e membro do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Queria cumprimentar a Dräger por essa iniciativa, especialmente nesse mês de novembro, que é dedicado ao cuidado ao recém-nascido prematuro. Vou falar com vocês a respeito da gestão de icterícia no ambiente neonatal, principalmente das peculiaridades no nosso recém-nascido prematuro. A nossa agenda vai passar por incidência e mortalidade da icterícia, as peculiaridades da icterícia na prematuridade, sobre a encefalopatia bilirrubínica nesses bebês prematuros, sobre a abordagem da icterícia, com avaliação clínica e classificação, com avaliação laboratorial, com os métodos de dosagem, especialmente os não invasivos, sobre o tratamento da icterícia, das indicações de fototerapia e exsanguíneo transfusão e do segmento do prematuro com icterícia. Então, começando a falar sobre a icterícia, ela é a expressão clínica da hiperbilirrubinemia e nós definimos como hiperbilirrubinemia a bilirrubina indireta acima de 2, a direta acima de 1 e geralmente a icterícia é visível em valores próximos de 5 mg por decilitro. Na grande maioria das vezes é uma condição benigna, que nós chamamos de fisiológica, e ocorre pela adaptação do metabolismo da bilirrubina do período fetal para o período neonatal. Isso se deve em função da sobrecarga de bilirrubina ao hepatócito. A gente sabe que mais de 70% da bilirrubina em recém-nascidos deriva de eritrócitos e pela menor capacidade na captação, conjugação e excreção, exatamente pela imaturidade dos sistemas enzimáticos. A icterícia é a principal causa de reinternação de recém-nascidos na primeira semana de vida. E uma coisa que preocupa bastante é que as concentrações elevadas, elas podem ultrapassar a barreira hematoencefálica e levar à lesão cerebral, levando a sequelas de neurodesenvolvimento e até mesmo morte. Nós temos aqui uma foto de um cérebro impregnado por bilirrubina, que a gente chama também de kernícteros. Qual que é a incidência da icterícia? Muito frequente em recém-nascidos a termo, até 60%, por esse motivo adaptativo que nós falamos, mas ela pode ocorrer em até 80% dos bebês prematuros. Se a gente for fazer uma estimativa de ocorrência de 140 milhões de recém-nascidos no mundo, de 84 a 112 mil terão icterícia nas primeiras 2 semanas de vida, e esse é um percentual extremamente elevado. E quanto à encefalopatia bilirrubínica, o kernícteros, que é tudo que a gente quer evitar, nós temos a incidência de um caso a cada 40 ou 150 mil nascidos vivos, e essa incidência é maior nos países de baixa renda. Se a gente for fazer essa transformação em números, nós teríamos de 930 a 3.500 casos ao ano. Como que nós estamos de incidência de icterícia no Brasil? Nós não temos informações precisas a respeito disso, mas nós temos dados de mortalidade que preocupam bastante. Então, de uma forma geral, a icterícia, a encefalopatia bilirrubínica, ela é a 7ª causa de morte na primeira semana de vida. Então, tem um estudo de 2016 com dados mundiais de ocorrência de 1.309 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, e essas mortes elas se concentraram no continente africano e no continente asiático. No Brasil, dados do Ministério da Saúde de 15 anos, de 2005 até 2019, ocorreram 3.011 mortes cujos CIDs se associaram a icterícia ou as suas complicações. Então, um número também bastante elevado no nosso meio. Esse é um trabalho bem interessante, ele fala de DAILYs, que seriam as desabilidades ajustadas por anos de vida. Então, quanto que a icterícia compromete a qualidade de vida ou mesmo leva à morte dos nossos pacientes. Então, caracteriza-se pela somatória de anos de vida perdidos, por morte prematura ou vividos com desabilidade. Um deles corresponderia, então, a 1 ano perdido. Então, com esses dados de 2016 que nós falamos, sobre a icterícia, no período neonatal precoce, ou seja, na primeira semana de vida, nós teríamos mais de 113 mil
mil deles. Lembrando que na primeira semana é a 7ª causa de morte neonatal. Já no período neonatal tardio, da segunda até o final do primeiro mês de vida, nós teríamos 16 mil deles, lembrando que é a 17ª causa de morte em menores de 5 anos. Então, olha a importância, não é um assunto para ser deixado de lado. A gente tem que encarar a icterícia como um problema sério que vai comprometer a vida e a qualidade de vida nossos bebês se não tratado de forma adequada e se não for valorizado da forma como se deve. Falando um pouquinho, então, especificamente do nosso prematuro, que a gente dedica o mês de novembro todo para reforçar esses conceitos. Então, a gente sabe que a vida média da hemácia é menor e que grande parte da bilirrubina vem dos eritrócitos. A capacidade de conjugação é limitada em função da imaturidade dos sistemas enzimáticos. E uma coisa super importante, eles têm baixa concentração de albumina. E a ligação albumina-bilirrubina é o que vai deixar mais bilirrubina livre, e essa bilirrubina livre é que pode chegar no cérebro e levar à encefalopatia bilirrubínica. Então, aí um conceito importante, que talvez a bilirrubina total para o recém-nascido prematuro não seja tão fidedigno para a gente fazer esse acompanhamento, especialmente nos casos de maior gravidade. O prematuro ele também tem uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica, tem uma imaturidade do trato gastrointestinal e com muita frequência a gente tem atraso na dieta, alteração do trânsito, aumento da circulação enterohepática, fazendo com que tenha agravos no comportamento da icterícia e ela seja até mais prolongada. Também tem problemas metabólicos, hemodinâmicos e infecciosos que vão interferir diretamente nessa ligação da bilirrubina com a albumina, aumentando a bilirrubina livre, chegando mais facilmente no cérebro. E outra coisa muito importante, os limiares de toxicidade, eles são muito variáveis no bebê prematuro. Então, isso significa o quê? Que ele pode ter encefalopatia bilirrubínica, mesmo com baixos níveis de bilirrubina. E a outra coisa importante, é difícil identificar a lesão neurológica, porque diferente no termo, onde a encefalopatia é muito característica, o prematuro, as manifestações, elas podem fazer parte de muitas complicações que habitualmente já ocorrem no recém-nascido prematuro. Então, eu tenho que pensar nessa hipótese frente a algumas situações. Então, falando de tudo que a gente quer evitar com o tratamento da icterícia no prematuro, que é a encefalopatia bilirrubínica. Nós temos a incidência, mas só pós-morte, né? Das encefalopatias que ocorrem no dia a dia e que sobrevivem, infelizmente nós não temos dados na literatura, mas o pós-mortem é assustador. 4% numa corte de prematuros abaixo de 34 semanas, que sobreviveram por mais de 48 horas de vida. E na fase aguda, estima-se que a mortalidade seja semelhante ao que ocorre no termo, em torno de 7%. Mas por que esses bebês morrem? Eles morrem por insuficiência respiratória, porque pode haver impregnação inclusive do centro respiratório, por convulsões de difícil controle ou intratáveis e até mesmo coma. Essa tabela, ela mostra um dado interessante, porque ela vai avaliar a mortalidade em função de estratos de idade gestacional. Então, nós temos ali idades gestacionais de 30 a 31 semanas até 36. E a gente percebe o seguinte, que quanto mais prematuro for o bebê, maior o percentual de morte em função do kernícteros, da encefalopatia bilirrubínica. Então, se a média geral ficou em 2,8%, quando a gente pega prematuros entre 30 a 31 semanas, esse percentual é de 10%, entre 31 e 32 semanas cai para 5,7% e chega ali em 33, 34 a 3% e vai diminuindo até chegar nas 36 semanas. Então, disso eu posso tirar o quê? Que quanto mais imaturo for o bebê, maior o risco que ele tem de desenvolver encefalopatia bilirrubínica. E quais são esses riscos que podem me alertar ou me fazer focar mais nesse paciente, ficar mais preocupado? Então, da mesma forma que quanto menor a idade gestacional, maior o risco, para o peso de nascimento é a mesma coisa. Os menores de 1.000 gramas são os bebês mais suscetíveis à encefalopatia bilirrubínica.
a asfixia, o Apgar menor que 3 no 5º minuto de vida, a hipoxemia por um período superior a 2 horas, a acidose por um período superior a 1 hora, a hipotermia por um período superior a 4 horas, a hipoalbuminemia que a gente já falou, especialmente se esse valor for inferior a 2,5 gramas por decilitro, quadros infecciosos, então quadro séptico, as hipotensões, os distúrbios hemodinâmicos, bebês com apneia, bradicardia, necessidade de ventilação mecânica e o rápido aumento da bilirrubina, mesmo bilirrubina total, que pode ser um indicativo de hemólise. Então, são situações que acabam favorecendo ou aumentando o risco da encefalopatia. Como que eu classifico a encefalopatia bilirrubínica? Em aguda e crônica, da mesma forma que a gente faz com o recém-nascido a termo, com os prematuros tardios. E na fase aguda, ela é uma morbidade progressiva, ela pode ser reversível se eu tiver um tratamento agressivo, então isso é extremamente importante. E a gente vai chamar a encefalopatia, nessa forma aguda, de disfunção neurológica induzida pela bilirrubina. Então, esse é um termo bastante aceito. E na fase crônica, que seria o kernicterus, e aí sim a gente tem essa síndrome crônica pós-icterícia com sequelas irreversíveis. Essa é uma foto de um bebê a termo, com características de hipertonia, espasticidade, descerebração e opistótono, que são características da clínica do recém-nascido a termo prematuro tardio. O prematuro menor, a gente não vê isso, a gente vê outras manifestações que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, falando um pouquinho mais da disfunção neurológica da encefalopatia bilirrubínica, é o espectro mais amplo dessa síndrome, é a fase aguda da doença. Os prematuros, eles são mais vulneráveis mesmo com níveis menores de bilirrubina e ela vai ocorrer quando a bilirrubina excede as defesas neuroprotetoras. Então, acaba atingindo alguns locais muito característicos no cérebro. Gânglios da base, vias auditivas periféricas e centrais, núcleo subtalâmico, mesencéfalo, tronco, ponte, núcleos da função visomotora, que é super importante, controle do centro respiratório, neuromoral, cerebelo, ou seja, vários locais nessa região cerebral. Se o dano for confinado nessas vias neurais, eu posso ter um déficit auditivo ou visual associado a pouca desabilidade motora fina ou grosseira. Ou eu posso ter, dependendo se houver uma expansão desse comprometimento, alterações motoras finas e grosseiras, inclusive também mais acentuadas. A icterícia não tem uma boa relação com a bilirrubina total e gravidade, eu posso ter níveis menores de bilirrubina e mesmo assim com muita gravidade, então isso é importante, né? Os limiares são diferentes e ela nem sempre vai me identificar o recém-nascido de risco para aumento de bilirrubina. Então, para risco eu vou pensar naqueles outros fatores que a gente falou anteriormente. As manifestações neurológicas, eu falei para vocês que a gente não tem aqueles sinais clássicos do termo. Então, quais seriam os sinais? Apneia, respiração periódica, hipotonia, que são sinais muito comuns para o bebê prematuro. Então, faz parte da própria imaturidade neurológica ou, inclusive, eles podem ser mascarados por medicamentos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar no que a gente chama de conjunto da obra, né? É um bebê ictérico, com todos esses fatores de risco e que está me chamando a atenção para algumas outras permanências desses sinais. E lembrar também da disfunção aguda auditiva ou perda auditiva neurosensorial. O kernicterus, que então seria a fase crônica da doença, as sequelas neurológicas elas são permanentes, semelhantes ao termo. Os núcleos da base, como a gente já disse, são o principal alvo da lesão. Eu posso ter paralisia cerebral do tipo corioatetose, essa figura à direita, a gente pode observar isso aí. Alterações do olhar são muito características, né? Essa figura à esquerda dessa criança olhando para cima. E a perda auditiva neurosensorial, que pode ser a única manifestação ou a principal apresentação se a lesão for confinada àquela região que a gente já comentou.
né? Falando da disfunção auditiva, existem estudos mostrando que os prematuros menores que 1.500 gramas, especialmente aqueles que fazem uma bilirrubina total acima de 14 miligramas por decilitro, eles são considerados de maior risco. Ocorre as desordens do espectro da neuropatia auditiva e pode sim ter impacto na fala e na linguagem. Então, olha só como compromete a qualidade de vida. Como que eu avalio isso? Muitas vezes o teste da orelhinha, o que a gente chama de emissão otoacústica, ele vem normal. Então é super importante que a gente faça o potencial evocado auditivo de tronco. E na disfunção visocortical, eu tenho um amplo efeito da bilirrubina no córtex visual e eu posso ter comprometido mais de um tipo de visão. E o exame também é o potencial evocado visual, importante para fazer isso, além do acompanhamento com o oftalmologista e do segmento. Chegando na outra parte da nossa abordagem, né, da abordagem da icterícia do ponto de vista clínico, laboratorial, como que a gente faria no recém-nascido prematuro. Então, eu já digo para vocês que, particularmente para os prematuros abaixo de 35 semanas, especialmente os menores de 1.000 gramas, a gente tem uma falta de consenso. Então, não temos guidelines precisos, igual a gente tem para recém-nascidos maiores. Então, nós vamos ter que olhar os fatores de risco, que nós já comentamos, e também sinais que a gente olha no recém-nascido a termo, né? A icterícia, anemia, a presença da hepatosplenomegalia, mas é o conjunto da obra, todos esses outros pontos, né? Os fatores de risco, peso de nascimento, a idade gestacional, além dos valores da bilirrubina, que vão nos dar uma dimensão maior ali do que está acontecendo. Falando da avaliação clínica, será que as zonas de Kramer, elas se adequam para o recém-nascido prematuro? Então, eu diria para vocês que nem para o recém-nascido a termo prematuro tardio, ela é tão confiável. Então, a concordância é ruim, vai depender da luz, do pigmento da pele, do examinador. E mesmo aqueles níveis que a gente tem tão clássicos conosco, né? Cabeça e pescoço em torno de 6, até cicatriz umbilical em torno de 9, a gente sabe que não é bem assim, as variações são bastante importantes e são bastante grandes ali. Então, não é uma avaliação confiável e tem uma concordância ruim para bebês prematuros. Outro ponto, existe alguma classificação dessa hiperbilirrubinemia? Então, existe. Até pouco tempo atrás, a gente classificava insignificante, grave ou extrema, baseado em níveis de bilirrubina total. Hoje em dia, a gente tem classificações que se baseiam na forma que eu conduzo essa icterícia, na necessidade de tratamento. E é aí que eu consigo classificar, mesmo no prematuro, insignificante, grave ou extremo, porque eu não vou focar em valores pré-definidos. Então, eu vou chamar de significante toda a icterícia que precisar de tratamento com fototerapia. Eu vou chamar de grave ou severa aquela icterícia, aqueles níveis que são próximos aos níveis de exsanguíneo transfusão. E eu vou chamar de extrema ou crítica aquele nível de exsanguíneo que eu já cheguei nele, ou qualquer valor de bilirrubina, desde que associado a sinais de encefalopatia bilirrubínica. Então, é uma classificação que sim, eu posso colocar para bebês prematuros também. Chegando na avaliação laboratorial, como que eu conduzo, como que eu abordo um bebê com icterícia? Então, é importante a gente saber a dosagem das bilirrubinas. E aí, será que a bilirrubina total é um bom marcador? Né? Já que a gente falou que a concentração de albumina é mais baixa em prematuro. Então, ela é o marcador mais classicamente utilizado, mas a gente precisa fazer algumas considerações. A gente precisa saber da tipagem sanguínea, tanto da mãe quanto do recém-nascido, saber do cumbis indireto e do cumbis direto para ter uma definição da etiologia dessa icterícia, mas lembrando que o cumbis direto não é tão fidedigno assim em bebezinhos prematuros. Precisamos da avaliação do hematócrito, hemoglobina e reticulócito, mas também sabendo que o reticulócito não é tão fidedigno em bebês prematuros.
Considerar, descartando as incompatibilidades sanguíneas, morfologia de hemácias e dosagens de G6PD, porque sim, essas doenças genéticas, essas alterações eritrocitárias, elas também podem ocorrer em bebês prematuros. E se essa icterícia for prolongada, é importante que eu faça a diferenciação entre bilirrubina direta e indireta, então toda a colestase precisa ser investigada. Preciso saber da coloração das fezes e da urina para descartar uma atresia de vias biliares. Preciso saber dos hormônios tireoidianos para descartar um hipotireoidismo, uma cultura de urina para ver se eu estou frente a uma infecção urinária e até mesmo uma triagem metabólica em algumas situações específicas. Então, um olhar bem mais amplo ali. Começando um pouquinho do ponto central, que é a dosagem de bilirrubinas, a avaliação da bilirrubina. Então, falando de alguns estudos que mostram coisas interessantes a respeito desses marcadores. Então, na bilirrubina total, a gente tem um estudo retrospectivo de 2 UTIs holandesas em prematuros menores que 32 semanas. E eles fizeram uma coisa interessante, eles avaliaram a bilirrubina total nos primeiros 10 dias de vida, propondo limites diferentes para a fototerapia. Então, um limite superior, que eles chamaram ali de em torno de 12 miligramas por decilitro, propondo limites inferiores um pouco menor, né, de em torno de 9 miligramas por decilitro. E qual que era o desfecho na indicação dessa fototerapia e dessa condução? Né? Se usando esses limites, se teria algum impacto na perda auditiva uni ou bilateral. E eles viram que quando foi utilizado o limite inferior, houve uma menor incidência de perda auditiva. Né? Esses bebês eram bem prematuros, em torno de 29 semanas, um peso em torno de 1.300 gramas, e deixa esse alerta. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente segue, às vezes, algumas tabelas que são mais estáticas, sem reconhecimento dos fatores de risco, porque a perda auditiva é um problema que a gente tem que acompanhar e a gente sempre tem que avaliar. Segunda avaliação, bilirrubina livre. Né? Então, o que a gente tem de estudos mais recentes a respeito disso? Um estudo unicêntrico, com quase 200 prematuros, entre 24 e 33 semanas de idade gestacional. E eles fizeram uma coisa interessante, eles avaliaram a bilirrubina livre 2 vezes ao dia e a albumina 1 vez ao dia na primeira semana de vida. E propuseram a relação bilirrubina e albumina para avaliar essa afinidade dessa ligação. E aí eles viram que no pico da bilirrubina livre, associou-se aí com uma baixa afinidade de ligação da bilirrubina com a albumina em bebês bem pequenininhos, abaixo de 30 semanas. Alertando o quê? Então, o que eu preciso nessas situações, né, onde eu tenho muita bilirrubina livre ou baixas concentrações de albumina, estratégias que aumentem a afinidade dessa ligação, exatamente para reduzir a neurotoxicidade, porque aí eu vou diminuir a quantidade de bilirrubina que está na circulação e que chega no cérebro. Quais seriam essas estratégias? Fototerapia agressiva, né, controlando aí a irradiância, né, não esquecer nunca de coisas muito básicas e importantes, que é o suporte nutricional, porque é isso que vai conferir um melhor aporte nutricional e uma concentração melhor de albumina, inclusive. Chegando numa coisa muito interessante, que é essa relação entre bilirrubina livre e albumina. Mas lembrando que não são todos os laboratórios que fazem a avaliação da bilirrubina livre. Então, esse é um ponto de preocupação. Mas pensando que o prematuro tem uma baixa concentração de albumina, né? E se eu tiver alteração nessa ligação, eu posso ter um risco de neurotoxicidade muito aumentado, e eles fizeram isso em função do peso de nascimento, fazendo estratificação do peso. E usaram essa relação entre bilirrubina e albumina como um indicador de exsanguíneo transfusão. Então, tentar evitar a encefalopatia bilirrubínica baseado aí não só no parâmetro bilirrubina, mas nessa relação. E legal, coisa bacana que eles encontraram, acima de 2,5 kg, a relação maior ou igual a 7, né, é uma relação que preocupa e que pode ser indicativo aí de exsanguíneo para reduzir neurotoxicidade. Mas quando eu trabalho
com faixas de peso menores, olha como essa relação cai, né? Então, abaixo de 1.250, pensando em relação por miligramas de decilitro, em parênteses são as relações calculadas por molar, né? Então, de 4 a 5, entre 1.250 e 1.500, em torno de 5 a 6, 1.500 a 2, 6 a 7, né? E só acima de 2,5 kg é o que a gente teria ali como prematuros tardios e de termo. Então, valorizando essa relação para a indicação de exsanguíneo transfusão, em função do peso. E esse trabalho também é muito legal, eu vou focar nessa segunda figura, né? Porque ele vai comparar esses 3 marcadores ali, a bilirrubina total, a bilirrubina livre e a relação bilirrubina e albumina como um preditor de alteração do potencial evocado auditivo de tronco, então de déficit auditivo, né? Então, esses gráficos, eles são gráficos de curvas de operação-resposta, que a gente chama de curva ROC. E o que a gente sabe? Quanto maior a área sobre a curva, maior a acurácia do teste. Então, eu marquei para vocês, né, o primeiro teste é a da relação bilirrubina com albumina, o segundo bilirrubina indireta, bilirrubina livre, e o terceiro a bilirrubina total. Se a gente for traçar uma curva sobre essa área, a gente vê que a maior área é exatamente da relação bilirrubina e albumina, seguido da bilirrubina livre e, por fim, da bilirrubina total. Então, isso alerta para a gente que talvez para prematuros, né, pensando em encefalopatia bilirrubínica, esse seja um marcador mais interessante. E alerta para outra coisa também. Quando eu tenho altos níveis de bilirrubina indireta ou baixos níveis de albumina, fotoagressiva, né, com alta irradiância, né, controlada, para que eu tenha uma melhor evolução dessa icterícia. Passando dessa parte aí, como que eu faço a dosagem? Como que eu avalio essas bilirrubinas? A gente tem alguns métodos interessantes no mercado e a gente vai falar alguma coisa sobre eles. Então, os métodos colorimétricos, padrão ouro, com certeza. Precisa aí da proteção do frasco ou do capilar que eu estiver utilizando, preferencialmente micrométodos, porque a gente está falando de bebezinhos prematuros, muitos deles menores que 1.000 gramas, mas lembrar daquela ressalva que nem todos os laboratórios vão fazer essa diferenciação em bilirrubina direta e indireta, vão acabar dando para a gente a bilirrubina total. A gente tem uma coisa muito bacana que é o método não invasivo, a bilirrubina transcutânea. Então, a dosagem transcutânea, ela é muito aceita e já recomendada amplamente pela Academia Americana de Pediatria desde 2004, até mesmo como uma recomendação de dosagem pré-alta hospitalar, né? Uma forma de eu avaliar a gravidade e prever a evolução desses bebezinhos. Lembrar também que um dos ressurgimentos ali do kernicterus, da encefalopatia bilirrubínica, foi exatamente nesses bebês que tinham alta, muitas vezes precoce, e acabavam desenvolvendo a encefalopatia. Então, a bilirrubina transcutânea, ela vem muito nesse sentido, assim, previsão de risco, né? Extremamente importante, já consagrada para termos e prematuros tardios. Avalia a bilirrubina total, independente da raça, idade ou peso, coeficientes de correlação muito bons, relação boa, principalmente em bilirrubina total abaixo de 15 miligramas por decilitro, mas lembrar que sempre que eu tiver uma bilirrubina superior a 13, é importante que a gente faça também a avaliação da bilirrubina sérica, porque são bilirrubinas que esses valores chamam mais atenção no recém-nascido a termo ou prematuro tardio e precisam ser mais controlados. Principal local de todos os estudos que a gente tem para essa dosagem, externo e testa. Qual que é o inconveniente ainda dessa técnica? Ainda os aparelhos são de alto custo e precisam ser mais barateados, né? E como a gente está com a bilirrubina transcutânea em recém-nascidos prematuros? Acho que esse é um foco interessante porque a nossa conduta cada vez mais precisa ser o menos invasivo possível nesses bebês, né? E na avaliação da icterícia a gente sempre precisa de uma avaliação seriada. Então, como que a literatura se comporta em relação a isso? Então, vou mostrar alguns estudos para vocês. Esse é um estudo americano, onde ele fez a relação da bilirrubina transcutânea e sérica, com mais de 200 bebês,
com idade gestacional entre 26 e 34 semanas, quase 1.000 dosagens transcutâneas e de bilirrubina total, e eles avaliaram a diferença entre essas duas bilirrubinas. E eles viram que por categorias, né, estratificadas de peso, essa diferença foi abaixo de 1 miligrama por decilitro. E uma coisa legal que o estudo ele mostrou, né, um estudo publicado em 2015, que diferenças, que a bilirrubina transcutânea até 3 miligramas por decilitro, abaixo do ponto de corte da bilirrubina total, que indicaria a fototerapia, eu teria 98% de chance, né, que essa bili total não estivesse no nível de foto recomendado, e aí seria um start ali para eu avaliar essa icterícia e não indicar ou indicar a fototerapia, pelo menos como uma forma inicial. Então, eu estaria poupando ali, pelo menos, essa primeira avaliação no bebê, é muito importante. Os estudos eles foram progredindo, esse aqui é de 2016, de um grupo japonês, só com prematuros abaixo de 1,5 kg, os chamados de muito baixo peso. Em 5 UTIs, um número menor de prematuros, em torno de 85, e aí eles avaliaram a transcutânea em 5 locais. Né? E eles queriam ver até que ponto que seria mais confiável ali. Então, eles propuseram um ponto de corte de uma bili total em torno de 10. Desses 85 prematuros, eles conseguiram coletar quase 400 amostras, os prematuros não estavam em fototerapia e eles avaliaram a testa, o externo, o dorso na região superior, o abdômen na região inferior e o nível da cintura. E fizeram essa correlação. Então, o coeficiente de variação, ele foi menor na testa, no externo e no dorso, né? E uma coisa bacana é que a maior acurácia da avaliação foi no externo e no dorso superior. Mas uma ressalva, variou bastante esses níveis com a idade pós-natal, mas vocês veem que já estudos em bebês prematuros. E aí a gente tem um estudo de Schmidt, que foi publicado em 2009, e o legal é que ele fez comparação de 3 grupos, né, com mais ou menos 30 bebês em cada grupo, entre 24 e 28 semanas, depois entre 29 e 31 semanas, e o terceiro grupo entre 32 e 34 semanas. Utilizou o JM103, fez a correlação entre bilirrubina total e transcutânea, e fez a correlação entre elas e entre observadores, interobservadores. E eles encontraram uma diferença em torno de 2 miligramas por decilitro entre as duas dosagens e uma boa correlação interobservador. Então, já começou a chamar a atenção que, mesmo para prematuro, tem o seu espaço ali. E agora, em 2021, uma corte multicêntrica de um estudo canadense. O estudo foi realizado entre 2016 e 2018. Eles incluíram quase 300 prematuros, também com uma ampla faixa de idade gestacional, entre 24 e 35 semanas, idade gestacional média de 31 semanas, 1,5 kg, de várias etnias, né? E eles avaliaram, inclusive, no início da fototerapia. Então, o que eles conseguiram? Quase 1.000 dosagens de bilirrubina transcutânea, e eles fizeram na testa e no externo antes e após a fototerapia. Aqui já usando o JM105 e também sempre comparando ali a bilirrubina total, né? E a diferença que eles encontraram entre a transcutânea e a total, né, foi de valores de subestimação, né? Então, olhando entre a faixa de idade gestacional de 24 a 28 semanas, uma diferença entre as duas de menos 1,8, entre 29 e 32 semanas, menos 1,5, e entre 33 e 35, menos de 1. Então, valores menores de diferença daquele estudo do Schmidt de 2009, né? Então, eles colocaram, embora os intervalos de confiança fossem amplos ali, né? Mas eles já alertaram que, de repente, sim, pode ser útil como triagem, mas com uso mais cauteloso nos menores que 33 semanas
onde essa diferença acabou sendo maior. E após o início da fototerapia, justifica-se sim a dosagem sérica da bilirrubina total. Então, não que vá haver substituição, mas ela pode ser feita como um exame de triagem e isso para a gente já ajuda bastante. Essa aqui é a representação esquemática do que eu falei para vocês. Então, antes da foto, né, nesse primeiro gráfico à esquerda, a linha vermelha é a linha média, todos esses pontos que estão abaixo da linha média são os bebês que acabaram, essas dosagens que acabaram sendo subestimadas na bilirrubina transcutânea. Após foto, vê como está bem mais intenso ali, desses pontinhos pretos, né? E a coisa interessante que eu queria mostrar, curva ROC, igual a gente mostrou do outro, né? Aqui à esquerda, avaliando a acurácia da transcutânea entre 29 e 32 semanas e a direita entre 33 e 35 semanas. Lembrando que eu falei para vocês, né, maior a acurácia, quanto maior a área sob a curva. E a gente percebe que a maior área sob a curva, de fato, ela se concentra em bebês entre 33 e 35 semanas. Então, não é uma curva ruim entre 29 e 32 semanas, mas usar com cautela, né, isso é importante frisar, mas entre 33 e 35 semanas, uma boa acurácia na bilirrubina transcutânea. E um estudo recente, agora de 2020, que mostra para a gente uma coisa legal ali, uma sacada legal em relação à fototerapia. Então, eles avaliaram a transcutânea na pele coberta por um protetor opaco durante a fototerapia. Foi um estudo observacional, unicêntrico, numa UTI espanhola entre 2016 e 2018, com mais de 200 recém-nascidos. E eu chamo a atenção aqui que metade deles eram prematuros entre 27 e 36 semanas. De forma geral, o início da foto foi com 68 horas de vida, o tempo de foto 54 horas e eles também fizeram avaliação transcutânea e bilitotal sérica, né? A diferença média entre as duas foi em torno de 1. Então, olha como ela vem caindo ali, né, nesses estudos que a gente tem mostrado. E durante a foto, né, com a pele coberta, então eles abriam, né, a pele ali para fazer a dosagem, com 24 horas, essa diferença foi de 0,5, 48 horas foi a melhor diferença, só 0,27, com 72 horas 0,39. Mostrando que essa técnica de cobrir, de proteger um pequeno local ali da pele, nesse caso aí foi no externo, pode ser útil, né, e ela acaba tendo uma utilidade também na questão da esfoliação. Esse gráfico, sempre gosto de mostrar o gráfico porque fica mais visual, né? Então, em azul, a gente tem a dosagem da bilirrubina transcutânea naquela pele que foi coberta. E em vermelho, aqui não foi coberta. Então, vocês veem como a diferença caiu quando a pele é coberta, né? Então, fica aí uma possibilidade de estudo que a gente pode estar fazendo, né? Trabalhando nesse sentido também. Ainda assim, a gente tem preocupações que a gente precisa deixar claro, né? Porque existe uma variação ampla de correlação ainda entre a bilirrubina transcutânea e a total. Essa variação ocorre com os dias de vida, com a idade pós-menstrual. A gente tem que pensar em todos aqueles fatores clínicos que impactam na bilirrubina e principalmente na sua ligação com a albumina. A gente tem que pensar que a gente tem muitos aparelhos no mercado, né? E a gente precisa de aparelhos que sejam confiáveis, que tenham a aprovação da Anvisa e que a gente sempre tem que buscar aqueles que têm boas performances, né? E a gente acredita muito que com o passar do tempo as medidas vão se tornar cada vez mais consistentes e os aparelhos de uma melhor acurácia para que a gente possa trazer ao nosso prematuro uma assistência menos invasiva, né? E mais controlada na avaliação dessa doença, desse problema. Falamos um pouquinho dessa abordagem da bilirrubina especificamente, agora tratar. Por que a gente trata? Porque a gente não quer encefalopatia bilirrubínica, porque ela é uma causa importante de morte, porque ela traz sequelas irreversíveis. Então não é uma doença banal, é uma doença que traz problema para o nosso bebê, especialmente para o nosso prematuro. Então a gente vai dar uma passada nos tratamentos que nós temos, em relação à fototerapia, a exsanguíneo transfusão, se cabe alguma medicação para esse uso. Então, falando do que a gente tem mais disponível e todo o investimento no tratamento é em cima disso, que são as fototerapias, né?
O principal mecanismo é transformar a bilirrubina num outro pigmento, que é a lumirrubina, que vai ser excretado por via biliar e urinária sem conjugação hepática, né? Então, existe essa transformação do pigmento da bilirrubina. A gente tem inúmeros aparelhos disponíveis no mercado. É importante que a gente trate muito com dose, né, a irradiância, para que a nossa foto seja efetiva, ela trate de fato o nosso bebê. E a irradiância recomendada em torno de 20 até 30 é considerada a irradiância habitual. Acima disso, alta irradiância para aquelas icterícias com alto potencial de evolução ali para níveis de exsanguíneo transfusão e de risco de neurotoxicidade. A fototerapia ela tem que ser considerada uma prescrição médica, ela tem que ser prescrita, desde o tipo de aparelho, da irradiância que eu quero, de como eu vou fazer essa avaliação. Então, é um cuidado que a gente precisa aprender a ter com o nosso paciente, realmente prescrever a foto. O que a gente espera de declínio? Em torno de 2 a 3 miligramas por decilitro, em 4 a 6 horas, mas isso é óbvio que vai depender de muita coisa. Primeiro da irradiância, né? E aí é importante que a gente tenha radiômetro que faça a avaliação regular dessa irradiância. Normalmente a gente pega um retângulo em torno de 30 a 60 centímetros e a gente faz a avaliação da irradiância nos 5 pontos, né? Um em cada ponto e no centro, e faz a média desse valor. É importante que a gente saiba do comprimento de onda. Então, as fototerapias com LED, elas trabalham num comprimento de onda bem preciso, né? O ideal seria ali em torno de 460, né? Depende muito da área de superfície exposta, e aí a gente pode trabalhar com mais de um tipo de fototerapia para aumentar essa área exposta, mas vai depender também do nível de bilirrubina, da etiologia dessa icterícia, e lembrar que a distância a gente sempre vai estar seguindo a recomendação do fabricante do aparelho, mas não mais que 30 centímetros ali, né? Protegendo as áreas de fralda genital ali e a proteção ocular. Dos equipamentos que nós temos disponíveis, infelizmente, a gente ainda tem muita lâmpada fluorescente branca e azul, né? Nesse mundão de meu Deus aqui no Brasil, tem muito hospital, muita maternidade que é a única foto que dispõe, mas elas conferem uma baixa irradiância, então elas são pouco efetivas, então a gente tem que pensar nisso, né? Também para a pessoa que trabalha nesse ambiente, às vezes ela dá esse mal-estar de tontura, náusea, principalmente em função da lâmpada azul. O Bilispot, que é uma lâmpada de quartzo halógeno, uma lâmpada quente, que não é mais fabricada, tinha uma perda insensível grande aí de água pela pele. E o maior foco, o maior investimento tem sido nos LEDs. Então, os LEDs, eles apresentam uma alta irradiância, geralmente ficam a 30 centímetros do recém-nascido, trabalham no intervalo de comprimento de onda bastante preciso, não levam a irradiações ultravioletas e infravermelho, tem uma geração mínima de calor. Aí o problema é o inverso, é o cuidado com a hipotermia, porque é uma luz fria, tem um baixo consumo de energia e uma vida útil longa, regulam a irradiância que a gente deseja, e eu posso colocar o LED tanto acima quanto abaixo do recém-nascido, ou até mesmo em colchões de fibra ótica, né? A gente tem a fototerapia reversa, que é a fonte de luz abaixo de um berço de acrílico. O recém-nascido é colocado num colchãozinho de gel transparente, consigo uma irradiância alta, né? Então alta acima de 30, e se eu for usar com uma foto superior, eu consigo até aumentar ainda mais essa irradiância pela maior exposição de superfície corpórea. E a gente sabe que quanto maior a área de superfície corpórea exposta, maior também a efetividade, a eficácia da fototerapia. Geralmente, a fototerapia reversa é utilizada em bebês maiores ou iguais a 35 semanas e 2 quilos, e também podem levar a hipotermia por ser lâmpada fria, né? E o colchão de fibra ótico, se eu for usar o colchão isoladamente, eu tenho uma pequena área irradiada de forma efetiva. Agora, se eu for usar o colchãozinho com uma foto superior, eu aumento bastante a irradiância, né, porque eu aumento a minha área de superfície exposta. É mais eficaz em prematuro, dentro da incubadora, mas a gente não tem disponibilidade ainda no mercado nacional.
O que a gente tem no mercado nacional, que está registrado pela Anvisa, são todos esses equipamentos aí que vocês estão vendo, né? Já devem ter tido contato, né? E aí é esse o investimento, investir em fototerapia, né? Para eu evitar a exsanguíneo-transfusão. Por quê? Qual que é o mecanismo de ação da exsanguíneo-transfusão? Eu retiro bilirrubina e eu retiro os anticorpos circulantes, mas eu tenho pouca evidência em recém-nascido prematuro, eu tenho uma ampla prática de utilização, então pouca normatização para bebês pequenininhos. Os guidelines, na maioria, eles se baseiam em dados lá da década de 70, né? Eu tenho que trocar 2 vezes a volemia, que num prematuro varia de 80 a 100 ml por quilo, num período de 2 a 4 horas. Quem já fez exsanguíneo em prematuro sabe que não é fácil. Os riscos de complicações são muito grandes e vão desde infecção, fenômeno tromboembólico, distúrbios eletrolíticos, enterocolite, complicações relacionadas a catéter. Então, a gente tenta ao máximo evitar chegar nessa situação e, para isso, a gente utiliza todos aqueles métodos de avaliação laboratorial e as fototerapias de alta performance que a gente já falou. Medicação. Existe espaço para medicação no tratamento da fototerapia? Então, de todas as medicações disponíveis, escolhi 2, né? A albumina e a imunoglobulina. Então, muito cuidado com a albumina, né? Porque, muito embora ela possa ser uma estratégia para aumentar essa ligação da bilirrubina e albumina, no prematuro aumenta o volume intravascular, aumenta o edema alveolar e isso compromete muito o trabalho respiratório, a mecânica respiratória. Então, não existe evidência de uso, então não é uma medicação recomendada. E a imunoglobulina? Ela tem o seu espaço nas doenças hemolíticas, imunes, onde eu tenho um aumento da bilirrubina total, a despeito do meu uso da fototerapia, ou quando eu estou a 2, 3 pontos ali de indicar a exsanguíneo-transfusão. Então, eu vou usar a imunoglobulina na tentativa de reduzir um procedimento mais agressivo, que é a exsanguíneo-transfusão. Dose padrão, meio a 1 grama por quilo, em 2 horas, posso repetir. E a gente já tem meta-análise de avaliação da imunoglobulina, onde sim reduziu a necessidade de exsanguíneo-transfusão, mas a gente tem que dizer que a evidência foi baixa. Então, sempre que for fazer isso, uso individualizado, E chegando aí na reta final do nosso bate-papo, né? Quando que eu indico a fototerapia, quando que eu indico a exsanguíneo-transfusão em bebês prematuros? Então, já disse que não tem consenso, não há uniformidade entre os serviços, e a notícia, a gente tem notícia boa e a gente tem notícia ruim, né? A notícia muito boa, né? E agora em 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um documento científico muito bacana de hiperbilirrubinemia indireta no período neonatal, que eu recomendo a leitura, está aqui, né? E muito mais focado, né? Faz a avaliação geral mais para prematuros maiores ou iguais a 35 semanas e bebês a termo. E recentemente a Academia Americana de Pediatria atualizou o seu guideline que vinha lá desde 2004, mas ela coloca uma coisa muito importante, né? Que cada serviço, cada país tem que fazer a sua avaliação, né? Porque a icterícia a gente depende muito da avaliação, do segmento, do controle que a gente tem que ter do paciente, então a gente depende muito da nossa realidade. Mas deixo aqui com vocês as 2 referências que a gente recomenda a leitura para esses pacientes, especialmente os menores, ali como leitura complementar. Em relação ao que a gente tem, então, para indicação no bebê prematuro. Então, esse é um gráfico que a gente utiliza, né, que já vem de longa data, porque eu já falei para vocês que a gente não tem esses estudos mais recentes ou essas propostas em bebês menores. E eles fazem a avaliação em função da idade gestacional, desde antes de 28 semanas até 34 semanas, com bilirrubina total, né? Lembrando, será que a bili total é o nosso melhor indicador, né? Para evitar ali a questão da neurotoxicidade. E aí a gente tem na parte inferior desse gráfico a indicação de fototerapia, né? Então eu olho a idade gestacional e vejo a partir de qual nível de bilirrubina total eu indicaria a fototerapia. A curva verde
seria para bebês com fatores de risco, todos aqueles que a gente já comentou, e azul, níveis um pouco maiores para aqueles bebês não considerados de risco. A mesma coisa com o ex-sanguíneo, né? A linha vermelha para menor risco e a linha preta para bebês de maiores riscos, também em função da idade gestacional. E aí a gente tem a transformação desse gráfico na tabela, com valores específicos, também considerando os limites inferiores para a questão dos prematuros que são considerados de maior risco. É só uma transformação do gráfico na tabela para ser mais visual. Isso é o melhor? Nós não sabemos, mas como a gente disse para vocês que a questão da baixa concentração de albumina no recém-nascido é um problema e ela pode sim ser considerada essa ligação, né? Um risco maior para a neurotoxicidade, então existe uma recomendação que é a utilização ali da idade gestacional, né? Em função da concentração de albumina. Então, eu vou dosar a albumina, né, vou ver qual é a idade gestacional, e aí eu vou ver qual seria o nível de ex-sanguíneo para esse paciente, baseado ali na bilirrubina total. Né? Então, eu olho a bili total, vejo qual que é a concentração de albumina em função da minha idade gestacional. Então, lembrando aqui qual que é a diferença disso. Bilirrubina total, será que esse é o melhor marcador? Não sei, mas ele está colocando uma coisa importante aqui, que é a avaliação em conjunto com a albumina, tá? E aí, aquele estudo que eu mostrei no começo da exposição para vocês, que vai fazer a avaliação da bilirrubina, da ligação bilirrubina e albumina, não em função da idade gestacional, mas em função do peso de nascimento. Lembrando que acima de 2,5 kg a gente tem essa avaliação que é mais os prematuros tardios e dos termos, mas que em bebês menores essa relação é muito menor, exatamente pela baixa concentração de albumina. E chegando no final ali, né, nem tudo da bilirrubina é ruim. Né? A bilirrubina ela também tem um efeito antioxidante, ela tem propriedades citoprotetoras, então ela teria um efeito benéfico. Né? E muitas vezes a não indicação de fototerapia para todos os bebês, né, a gente vai indicar a partir do momento que existe risco de evolução, né, a gente preserva esse efeito benéfico que também é existente na bilirrubina. Mas lembrar que o nosso efeito nocivo, que leva à disfunção neurológica, leva à encefalopatia, ele é muito dependente ali da questão da permeabilidade da barreira hematoencefálica, da imaturidade do nosso paciente, da hipoalbuminemia, de todos aqueles fatores que a gente já comentou. Né? E, por fim, todo bebê com icterícia, especialmente essas icterícias que necessitam de tratamento, com níveis altos, próximos a ex-sanguíneo transfusão, eles devem ser seguidos, sim, com um olhar mais cuidadoso até a idade escolar, né, com a avaliação de neurodesenvolvimento, né, naqueles bebês que chegam a níveis de ex-sanguíneo, que têm sinais de encefalopatia bilirrubínica, a ressonância magnética é o exame que eu vou conseguir ter uma avaliação mais acurada, né? Lembrar da avaliação auditiva, que nem sempre o teste da orelhinha vai ser alterado, então é importante o potencial evocado para a realização desse diagnóstico, assim como a avaliação visual, não só pelo potencial evocado visual, mas a avaliação do oftalmologista e tudo mais, né? Lembrar que as sequelas pós-icterícia, elas nem sempre são reconhecidas, né? Desde a década de 80, o NIH já levanta o ponto das sequelas residuais na infância e na vida adulta, né? Que o nosso prematuro ele pode ter atraso de desenvolvimento e perda auditiva em função disso, né? E lembrar também que quando a gente usa a fototerapia, a gente tem que usar também com responsabilidade como prescrição médica, porque se eu tenho o efeito da bilirrubina, a gente também não conhece todos os efeitos que a fototerapia pode causar e são motivos de confusão. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Eu trago aqui, com a autorização da família,
a figura do Rafael, um prematurinho extremo, que tem uma boa qualidade de vida, mas lembrar que a nossa icterícia, ela pode impactar a sobrevida, ela impacta a qualidade de vida e que o nosso atendimento multidisciplinar é extremamente importante para que o Rafael e todos os outros bebês prematuros aí, eles cheguem na sua infância, na adolescência, na vida adulta com uma boa qualidade de vida. Muito obrigada, era isso.